Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito quanto a cara do... Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Acompanhe nossa agenda de cursos e atendimentos no site www.casadelei.org.br. Estudar em Casa, a maior plataforma de ensino à distância voltado à espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.org.br. No ar, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Casa de Lei, 9h03, dia 3 de novembro, primeiro dia útil de novembro, mês do aniversário do Alain. Estamos já está querendo ganhar presente. Não considere isso para ser forçado, não faça isso parecer forçado. Ouvi uma indireta agora. Então, e nós estamos aqui mais uma vez ao vivo, sejam bem-vindos. Eu me chamo Alain Barbieri, sou o dirigente do Templo Escola Casa de Lei, que tem a sua sede no bairro da Penha, em São Paulo. E esse programa vai ao ar todas as terças, das 9 às 10 ao vivo. Semana passada nós não pudemos entrar ao vivo, né? E a segunda vez esse ano, né? Olha, é uma boa, né? Porque foram só 2 vezes esse ano, que ocorreu de a gente reprisar, né? Semana passada foi um caso. Porque eu estou muito corrido esse final de ano. Eu tenho trabalho paralelo, tive que cancelar trabalhos, né? Por causa da quantidade de coisas. O site do Casa de Lei está fora do ar. Eu que desenvolvo o site não consegui colocar no ar ainda por falta de tempo, né? Enfim, mas por isso que a gente não conseguiu entrar na semana passada ao vivo. Mas estamos aí hoje, estamos aqui e pretendemos aí agora permanecer ao vivo normalmente, né? Sem nenhum empecilho, se Deus quiser, porque deu para se programar, deu para ajustar algumas coisas, né? Na agenda e tudo mais. Bom, enfim, é isso aí. 9h03, sejam bem-vindos. Vânia, o que a gente vai fazer hoje no programa? Hoje nós vamos responder as perguntas. Então, para vocês participarem, quem quiser, nós estamos aqui à disposição nos diversos canais, começando aqui pela fanpage do Templo, que é Templo Escola Casa de Lei. Tem a fanpage do Alain também, que é Alain Barbieri. Podem mandar suas perguntas, eu estou aqui recebendo elas. Nós sempre passamos por ordem de chegada. Então não se preocupa, porque se hoje não der tempo de responder a sua pergunta, ela será respondida nos próximos ou até mesmo no vídeo do Alain no YouTube, que é o Alain Barbieri Responde. Então sejam todos bem-vindos nesta terça-feira e vamos lá, né, Alain? É isso aí. Bom, agradecer ao carinho da audiência de vocês, a divulgação, a interação, as participações que já são inúmeras. Eu precisava de um programa de no mínimo 5 horas direto, sem intervalos para responder tudo que a gente tem. Mas a gente vai tentar responder ao máximo do tempo que nós temos aqui, limitado que temos, que é 1 hora, para poder ajudar vocês aí, tá? Eu peço, por favor, que você que está ouvindo o programa agora ao vivo, seja através do seu smartphone, iPhone, né, celulares no geral, tablets e computador, aproveite que você está na internet de alguma forma e compartilhe aí com seus irmãos de fé, avise as pessoas que nós estamos no ar, que nós estamos ao vivo, e que esse programa propõe compartilhar conhecimento com vocês, né? Então, divulgue para os irmãos de fé. Se você que está ouvindo avisar uma pessoa, nós duplicamos, né, a audiência e conseguimos levar em dobro a informação como nós estamos levando nesse momento. Então, convide uma pessoa, já nos ajudará bastante, tá? Vamos lá? Vamos sim, eu vou passar a primeira pergunta aqui da Mônica. Ela manda: boa noite, Pai Alain. Sou médium em desenvolvimento, mas já atendo consulentes. Nos últimos tempos tive vários problemas de saúde e por 2 vezes as entidades de outros irmãos me alertaram que eu fico com as coisas ruins para mim,
que preciso entregar para minha mãe Iemanjá. O que devo fazer? Fico com a energia negativa dos outros? Olha, vamos lá. Não acredito nisso, minha irmã, vou ser sincero. Né? Eu não acredito que você vá ser o que alguns chamam de esponja, né? De você atrair, você absorver o que é dos outros, necessariamente, né? Você até pode, sim, claro, absorver uma carga negativa, mas é injusto você ser aquela que vai atrair tudo que é negativo dos outros. Esses guias que te disseram que você está absorvendo dos outros, peça que eles mesmos resolvam. Você vai ter que ir na praia toda vez que você estiver mal. Você vai ter que fazer uma viagem para o litoral, não sei onde nem você está, mas você vai ter que viajar toda vez para a praia para liberar essa energia negativa. Peça aos guias que te dê esses guias, né, então, que identificaram isso, descarregarem para você. O guia tem total capacidade disso, tá? Mas você pode também tomar um banho de ervas, minha irmã, fazer uma oração. E também buscar ver o que está por trás disso, né? Leve esse questionamento também para o dirigente, o seu dirigente, aquele que acompanha aí a sua caminhada mediúnica, para que este possa ver de perto o que se passa mesmo com você, né? Não pode ficar acontecendo isso. A ideia é você sair do terreiro melhor do que entrou. Ficar saindo mal, você pode sair cansado, porque o trabalho foi corrido, porque foi cansativo, você teve um dia tumultuado. Agora, você sair se sentindo mal, carregado, isso não. Tá? Isso não é saudável, não faz sentido nenhum. Então, busque aí a orientação com o dirigente. Esses guias que disseram que você está absorvendo carga negativa também, peça que eles te ajudem, já que eles estão identificando. E, enfim, e você vai ter uma solução aí, tenho certeza disso, tá? Obrigado, minha irmã, pela participação. A Claudineia Aparecida, ela manda aqui. Olá, irmão Alain. Participando de uma reunião de desenvolvimento espiritual, o dirigente nos orientou de que na incorporação de orixás, o médium tem que ficar com os olhos fechados o tempo todo. De que o orixá dança com os olhos fechados. Só que eu tenho certa dificuldade de dançar, caminhar e se deixar levar pelo orixá com os olhos fechados. Até mesmo porque o terreiro é pequeno e os médiuns acabam se batendo nos outros. Será que eu não tenho segurança nas minhas incorporações? Por isso tenho que abrir os olhos? Me oriente, por favor. Então, complicado, porque é a crença do seu terreiro, né? Então é difícil dizer uma coisa, vai conflitar. Mas o guia e o orixá, ele está limitado ao médium, né? Você pega lá um orixá, pede para ele incorporar um deficiente visual. Se ele não precisa do olho, eu quero ver ele andar no meio da multidão. Ele precisa dos olhos do médium, né? Então peça para um guia espiritual, um orixá, incorporar em um cadeirante. Peça para ele levantar e andar, já que ele não precisa das pernas. Não, o guia precisa do que o médium tem fisicamente, da estrutura física do médium. O guia está limitado a isso. Então, o guia vai se adaptar, ele precisa que o médium enxergue, porque há um intermediador ali, que é o médium. A espiritualidade está presente? Está, né? Enfim, então, ainda mais você que, na verdade, de alguma forma pode ter essa dificuldade de senso, né? Com os olhos tampados, ter uma dificuldade de noção de espaço, essas coisas, né? Enfim. Então, meu irmão, o terreiro que vai ter que te compreender e trabalhar melhor com você nesse sentido. Tá? Com sinceridade é o que eu falo para você. Tá? Não é porque o guia está incorporado que se tapar os olhos ele necessariamente vai enxergar. Pode ser que o médium tenha o seu senso de distância muito mais ampliado. E claro, pode ser que com os olhos fechados, sim, o orixá dance, o orixá caminhe e tudo mais. Mas isso pode ser mais fácil para uns e mais difícil para outros. E tem que ser respeitado exatamente essas capacidades de cada um. Tá? Não significa estar bem incorporado e mal incorporado. Ok? Porque isso para mim não prova nada também. Obrigado pela sua participação. A Cristiane, ela manda um boa noite e pergunta: numa gira de caboclo, um caboclo me disse que eu estava grávida. E como estava atrasada há dias, e é um sonho para mim, eu fiquei realizada. No outro dia conversei com o zelador da casa e ele me disse que o caboclo poderia sentir a irradiação da energia do bebê que estava por vir e que se eu não estivesse, estaria próximo de estar grávida. Só que eu não estava grávida, visto que a minha regra veio dias depois. Chorei muito, mas tomei para mim as palavras do zelador com muito conforto. Mas ainda fiquei pensando, o caboclo poderia ter errado?
caboclo não, mas o médium sim. Né? Pode ser que o médium tenha se precipitado, porque, voltando novamente à clareza, e quando a gente fala de incorporação, nós precisamos ser transparentes e racionais. As coisas não são fantasias, né? Existe um médium ali no meio, a incorporação ela é anímica, o médium de alguma forma pode interferir, e muitas vezes, por você ter dito ao caboclo essa informação que você estava atrasado, né? Então, quer dizer, você também suspeitava isso, era um sonho seu e possivelmente você pode ter falado isso, pode ser que o médium se precipitou. Isso não define que o médium não estava incorporado, mas mostra que o médium cometeu um erro aí. O caboclo não erra. Quem erra é o médium. Nenhum guia erra, né? Quem erra em si é o médium. Pode ser que o médium tenha se precipitado neste caso. Tá bom? Ainda mais aproveitando que você estava com toda a expectativa, talvez, isso, né? Como você demonstra aqui para mim, imagino na hora de frente com o caboclo. Quanto você não demonstrou isso? Então, minha irmã, foi um erro comum aí que, infelizmente, pode acontecer, né? Principalmente para o médium com menos preparo, tá? É isso aí. Espero que tenha ajudado. Obrigado. Mas não significa, vou reforçar, não significa que o médium é um médium ruim. Não significa que ele não estava incorporado. Não significa que ele estava mistificando. Ele pode ter cometido um erro banal, por uma falta de preparo, ansiedade, expectativa, entre outros fatores. Mas não significa que ele não estava incorporado, tá bom? Obrigado pela sua participação, minha irmã. O César Augusto, ele manda aqui um boa noite e diz: Alan, fui criado no kardecismo e há um mês resolvi conhecer e frequentar a Umbanda. Seus vídeos muito têm nos ajudado e desde já te agradeço. Gostaria de tirar uma dúvida que tenho. Os guias espirituais adotam as roupagens fluídicas de caboclo, herê, exu e etc. Mas um só guia poderia adotar todas as roupagens de tais entidades para trabalhar com o seu médium? Ou cada entidade se refere a um guia diferente que acompanha o médium? Grande abraço, que Deus ilumine. Eu vou reformular a pergunta. Ele pergunta se um só guia poderia ter a roupagem fluídica de todos os guias. Entendi agora, ok. Ou se cada guia é um guia. Acho que ficou mais ou menos claro, Cada guia né? é um guia, cada guia é um espírito específico. Né? Então, aquele que se manifesta como preto velho, ele é um espírito único. Ele não necessariamente foi um negro escravo, vindo da África. O caboclo não necessariamente foi um índio, mas são espíritos, são seres humanos diferentes, tá? Não são os mesmos, ok? Então acho que já respondeu a pergunta, né? Com certeza. A Edil Oliveira manda boa noite e diz: minha pergunta é, no período pré-coroação de um médium, quais seriam os seus conselhos, já que estou nesse processo e que deve acontecer em menos de 40 dias na casa que frequento? Olha, eu acho que eu não sei como que funciona a filosofia do que você está hoje vivenciando, né? Mas, em resumo, o que você precisa entender no momento que você adentra a Umbanda e participa de uma iniciação, de uma consagração, é que isso não te torna melhor que ninguém, né? Não te torna mais evoluída, porque o que vai te evoluir, o que vai te tornar alguém melhor para si mesmo e para o universo no contexto geral é a sua conduta, é a sua postura, né? E você entender que isso vai agregar energeticamente na sua vida, vai te aproximar de alguma forma e fortalecer, né, o seu sagrado e te aproximar do seu sagrado, mas você ainda tem a responsabilidade de se corrigir, de se aperfeiçoar, de se cobrar, de ser disciplinada com a sua vida, porque é o que eu posso te dizer. Tá? Isso é sempre lindo, todo ritual, toda prática espiritual, ela é linda. Coroação, eu imagino que esteja envolvida num contexto de iniciação, de consagração, de te tornar alguém mais preparada, talvez, para o que você está fazendo. Evidentemente, dentro do ritual, dentro da liturgia da casa, isso vai ter essa proposta. Mas a evolução em si, a sua evolução, seu crescimento, se dá a partir da sua reforma de conduta. É isso que vai te fazer evoluir. Então tenha isso em mente. Faça os rituais, a prática, vivencie isso com todo o seu coração, mas em paralelo com isso, se cobre como pessoa, como ser humano, sua postura e tudo mais, tá? É o que eu diria para você aí nesse sentido e para qualquer pessoa que vai fazer qualquer que seja a prática, qualquer que seja o ritual,
entendendo que nem um ritual, nem uma prática é maior do que a nossa reforma moral. O João Paulo Henreira, ele manda aqui a pergunta dele, manda um boa noite, Alan e Vânia. Tenho algumas dúvidas. A primeira é que deve ser feito quando queremos refazer a nossa guia, seja para ajustar ou pela deteriorização das contas, como a de coco ou o olho de cabra. E a outra é sobre bater cabeça. Vejo que alguns batem cabeça no chão e outros no congá. Qual o significado de deitar no chão e qual pedido se faz nesse momento? Obrigado. Olha, o ato de bater cabeça é um ato de reverência, né? Quando nós deitamos no chão, e é o que eu faço, é que nós nos colocamos abaixo de qualquer coisa que está ali, né? É mostrando que nós estamos submissos às forças que estão acima de nós, porque o chão é o limite, né? Então nós estamos no limite do que da escada, do degrau. A gente está no mínimo ali, né? Ideia de simplicidade, de humildade, de entrega, de reverência, né? Então por isso que nós deitamos no chão. Agora o fato de bater a cabeça no congá é muito relativo, né? Você bater no congá, encostar, né, a sua frontal no congá ou mesmo no chão, tanto faz, é de cada um isso, tá? É uma questão de preferência, é uma questão de crença. Eu particularmente gosto de deitar no chão, né? É a minha forma de entrega, que eu simbolizo essa reverência. Mas eu poderia ficar em pé também e me entregar tanto quanto deitar no chão, né? É uma questão pessoal de cada indivíduo mesmo, minha irmã. Obrigado pela sua participação. Aproveitando essa pergunta dele, eu vou passar do Marcos Alves. Ele manda um boa noite e pergunta: qual o objetivo de dar 3 toques com os dedos no chão antes de entrar na área interna do centro, ou o congá? É um hábito, né? É um costume só de bater no chão 3 vezes. É como evocar o sagrado, né? É como ativar o sagrado. É como cruzar o solo. Eu como tenho o hábito também de cruzar o chão. Faço uma cruz com a mão no local em que eu vou entrar sagrado, por exemplo, muitas vezes, antes de bater cabeça. Enfim, é como se você acessasse o sagrado daquele lugar. Então, algumas pessoas batem no chão 3 vezes, cruzam o braço, o pulso, né? Fazem vários gestos, mas nada mais são do que hábitos. Não existe um certo e errado que tem que se fazer por regra mesmo, né? Cada um vai fazer o que é melhor para si aí. Tá bom? Obrigado pela sua participação também, minha irmã. A Bela, ela mandou a pergunta aqui. Primeiro manda um boa noite. Boa noite, diz, Bela. No Brasil, quando eu era do Brasil, recebi um preto velho que se chamava Pai Joaquim. Só que mudei para os Estados Unidos. E isso aconteceu de eu trabalhar agora com uma preta velha. Por que aconteceu essa mudança? Saberia me dizer? Não saberia dizer. Você precisaria aí talvez conversar mesmo com o dirigente da casa e com a própria preta velha. Eu acho que não existe uma pessoa mais adequada para te responder isso do que a preta velha que está incorporando agora no lugar do preto velho. Pergunte a ela o porquê. Eu acho que ela vai te responder e vai ser uma resposta ainda mais certa do que a minha aqui, tá? Porque a minha é uma opinião só. A dela é a certeza. A Emília, ela manda aqui a pergunta dela e diz: é verdade que os médiums são mais atacados por obsessores? Que seus negócios são mais difíceis de ser realizados devido a esta ação? São mais perseguidos? Que a sua vida material fica atrasada? Olha, existem verdades e mentiras aí no que você diz, né? Porque você está justificando problemas por conta de perseguições espirituais. O médium é perseguido? De certa forma, sim. Mas em maior quantidade do que uma pessoa que não é médium ativo, por exemplo. Mas não é necessariamente isso que define os problemas da vida, necessariamente, né? Porque se o médium, eu entendo que eu sou mais perseguido, exige de mim mais disciplina. Por que a gente repetidamente fica falando coisas que parece que a gente é perfeito até, né? Quando a gente fala, né? Tem que se reformar, tem que se cobrar, tem que ser disciplinado. Não é necessariamente porque eu sou perfeito, mas é porque eu entendo que o médium é um alvo interessante para a espiritualidade negativa. E quanto mais eu me corrijo, menos brechas eu deixo para receber acesso. Então o médium tem que se cobrar mais também nas suas disciplinas. O médium tem que se cobrar mais na sua postura.
naturalmente que ele fecha as portas. Influências como todo ser humano tem, mas a espiritualidade ela só afeta a sua fraqueza. Se você é uma pessoa, por exemplo, que, vamos lá, você citou o problema financeiro. Então, vamos lá, imaginando que você não progride nos seus negócios. Você não progride nos seus negócios não é por conta do espiritual, é porque há uma brecha e uma instabilidade com a administração dos seus negócios. A espiritualidade, ela só intensifica aquilo que já existe em você. Entenda sempre bem isso. É a mesma coisa que você vai lá, numa gira cigana e faz um ritual para prosperidade. Vai te trazer prosperidade? Não, mas vai impulsionar aquilo que já está acontecendo. Se você é uma boa administradora, se você lida bem com dinheiro, se você tem boas fontes de renda, naturalmente que isso pode ser intensificado. Agora, se você fica sentado em casa, assistindo cinema em casa, o que vai prosperar se não tem nada acontecendo? É a mesma coisa da espiritualidade inferior. O obsessor vai afetar a sua parte financeira se você é uma pessoa que sabe lidar com dinheiro, sabe administrar isso da melhor forma possível. Não é ser rico, mas é saber de administrar o mínimo que você tem. É saber cuidar bem, é gastar menos do que você ganha. Se você sabe lidar bem com isso, a sua parte financeira não vai ser afetada. Então, toda influência espiritual ela só acontece porque existem brechas exatamente naquele setor. Se você tem uma dificuldade constante na parte financeira, vai buscar uma ajuda de um especialista financeiro. Se você tem uma dificuldade no amor, vai buscar uma ajuda emocional, psicológica ou de um especialista nas questões amorosas. Não falo ritual, eu estou falando da vida. E se você tem, em qualquer outro sentido da vida, problemas frequentes, vá buscar a ajuda de um profissional dessa área, porque você precisa fechar as brechas, porque a espiritual só está acessando porque existem brechas materiais. É assim que funciona. Eu não posso pedir abertura de caminhos para algum se eu não busco caminho para seguir. Se eu não sou disciplinado no caminho que eu sigo. E assim é para todos os orixás, assim é para todas as forças, assim é para todas as influências. O seu guia não te ajuda se você não se ajuda. É meio clichê isso, mas é uma realidade. Né? Então, o médium é um alvo? Claro que é. Mas automaticamente que o médium também tem que saber lidar com a sua vida. Entender quais são as suas fraquezas e aprender a administrar essas fraquezas. Corrigir as suas fraquezas. Enfim, é assim que funciona, é a vida. O médium precisa aprender a viver. Infelizmente na Umbanda existe o vício do ritual. Eu estou com problemas de saúde, eu peço ao Baloaê, mas eu não vou no médico. Eu estou com problema financeiro, eu peço ao Oxum, eu peço aos ciganos, eu peço ao Exu do Ouro, mas eu não vou, de repente, em um profissional financeiro aí, eu peço ajuda em alguém que sabe mais do que eu. Eu estou com problemas amorosos, mas eu vou lá e faço um ritual também para Pombagira, para Oxum, mas eu não penso em lidar melhor nos meus relacionamentos, ser mais flexível, ser mais gentil, ser mais compreensível. São coisas que a gente precisa ter coerência, né? E é essencial. O consulente muitas vezes tem dificuldade em enxergar a vida desse jeito. Ele acha que a espiritualidade tem que resolver. O médium precisa ter essa noção de que ele é o responsável pela tua vida. O guia vai ajudar e vai impulsionar aquilo que já existe. Se não existe, não adianta. Não adianta. Temos que ter este pé no chão. Se você tem esse pé no chão, você vive uma espiritualidade plena, realizado. Faz sentido ser um bandista. Faz sentido ser filho de orixá. Faz sentido ser acompanhado por guias espirituais. Se você não tem essa noção da vida, de que você é o responsável pela sua caminhada, você cria uma dependência da espiritualidade e vai viver uma vida frustrada. Porque se os guias não te dão, você não se dá. É complicado. Tá, enfim, espero ter te ajudado de alguma forma. Estendi, fui além, mas é isso aí. Obrigado pela sua participação, minha irmã. O Rony Clay mandou boa noite e pergunta: queria saber o que é que tenho que fazer para que um Exu seja meu guia, o meu mentor espiritual. Posso estar evocando ele? Posso acender uma vela e colocar um copo de pinga para ele? Qual o dia? Que horário? Qual a cor da vela? Qual o tipo de pinga? Qual que posso oferecer? Peraí, que agora eu vou escrever um livro e te mando aí. Eu vou escrever um livro. Manda o link pra ele. Poxa, você foi boa agora. Essa pergunta aí dá um livro. Tudo que você perguntou vira o prefácio do livro, entendeu? Muito bom, meu irmão. Que absurdo. Então, o Exu pode ser o seu mentor espiritual, mas não é pelo que você vai oferendar pra ele e fazer pra ele, né? Ele vai ser porque e existe um porquê de um espírito ser o nosso mentor espiritual. Você pode ter uma afinidade, uma proximidade com determinada linha,
que é o seu caso, o Exu, por exemplo, ele vai estar ao seu lado, você colocando pinga ou não para ele, você não está comprando, parece uma barganha, né? Tipo, ó, eu te dou a pinga, mas você fica comigo. Não, não funciona assim. Existe aí uma estrutura que te guarda, que zela por você, né? Tá, meu irmão? Espero ter te ajudado de alguma forma. A pinga não vai ajudar em nada. Peça, reze, firme, faça o que você desejar aí, mas entenda que não é uma troca. Existe a espiritualidade já do seu lado, independente do que você oferte a ela ou não. Tá bom? Obrigado pela sua participação. Deixar um abraço aqui para todos que estão mandando suas mensagens, os filhos do Templo Escola Casa de Lei, os médicos do desenvolvimento, o pessoal que estuda, também estuda doutrinário bandista, que eu estou recebendo as mensagens aqui. Cristiano Godoy, da Bate-Bumbo aí com a gente, né? Cristiano, um abraço para você, obrigado. Legal que você está ouvindo, estamos juntos aí. Inclusive, eu estou vestindo agora uma camiseta da... É verdade. Bate-Bumbo. É verdade. Essa indiana, inclusive, que é linda, né? É Pena que não tem imagem pra vocês verem. Fica a curiosidade, né? Lá no site Bate-Bumbo, vocês veem, as camisetas são lindas, o Cristiano tá dando uma força pra gente, tá junto com a gente, apoiando, e fico feliz aí, fico honrado. Estamos juntos, irmão. Bom, vou passar aqui a pergunta da Ananda. A Ananda Costa, ela manda boa noite, queridos, e pergunta: gostaria de saber se é possível mostrar nos búzios o Exu e a Pombagira que trabalha comigo, ou seja, os seus nomes, ou tenho que esperar eles se manifestarem para mim e darem seus nomes? Então, para mim, né, é a opinião do Alain, os búzios servem para ter uma finalidade específica dentro do candomblé. Né? Dentro da Umbanda, os búzios não vai servir para te dar nomes dos guias, né? Porque é uma questão de interpretação até. Né? Os búzios vai cair e o Babalorixá vai olhar e vai dizer, aqui é Maria Mulambo. Por quê? Tem que ver o conceito que está sendo por trás interpretado. Então, o nome do guia, que eu já falei até muitas vezes, inclusive em vídeos e no próprio programa aqui, você tem que deixar o guia falar. Né? O nome do guia tem que ser dito pelo guia. É a forma mais segura que você tem de ter a certeza. E isso pode levar anos. Né? Pode levar uma vida, o tempo que isso vai levar. Então, deixe o tempo dizer e se entregue a isso. Né? Eu gosto sempre de me colocar como exemplo. Eu incorporo o marinheiro, que durante 8 anos eu não sabia o nome dele. Ele falava, me chama de marinheiro. 8 anos. Poderia dizer um quiumba se passando pelo guia? Eu falo, não, porque ele me mudou muito como pessoa, né? Melhorou muito a minha forma de pensar sobre a vida, e obviamente que não era um obsessor. Mas, enfim, o nome não define muita coisa. O nome do guia é parte do nosso ritual, é parte do nosso entendimento, a interpretação da sua estrutura vibratória, mas o guia vai dizer no momento que ele achar adequado para dizer. Né? Enfim, e aí você deixa o guia falar. Tá? É sempre o conselho que eu dou para as pessoas, porque o guia falar o nome dele faz parte do seu amadurecimento. Eu fico pensando, se o guia não consegue falar o nome dele, se o guia tem dificuldades de expressar o próprio nome através daquele médium, quem dirá esse guia dar os atendimentos, né, por exemplo? Quem dirá esse guia lidar com a vida das pessoas? Então, o guia falar o nome, né, ou conseguir pelo menos dialogar de uma forma clara, é o mínimo que ele pode fazer para poder o médium mostrar para si próprio que ele está conseguindo entender o guia. Então é parte do amadurecimento do médium, né? É parte do crescimento do médium, da sintonia dele com o guia, enfim. São vários os fatores que envolvem. Então, deixe sempre o guia fazer a parte dele, tá? Não os outros. Obrigado pela sua participação, meu irmão. O Maurício Romão, ele manda aqui uma boa noite e diz, minha pergunta estou muito preocupado com alguns irmãos da minha gira, pois na última gira de marinheiro, alguns irmãos tomaram quase 1 litro de Montila. Pai, qual o limite de bebida alcoólica que deve ser tomada? Não vejo seu espírito de luz como ele deixa um médium beber tanto. Gostaria de sua opinião. Obrigado. Então, é o limite o terreiro que vai impor, né? Porque cada terreiro vai impor um limite. Tem terreiros que não tem limite de bebida alcoólica, outros têm. Né? Na nossa casa existe um limite, 3 copinhos, que é um copinho pequeno de dose. O guia vai usar 3 copinhos daquele no máximo. O guia vai extrapolar mesmo se eu não colocasse regras? Óbvio que não, né? Porque não seria deixado acontecer isso. Mas é porque o terreiro permite, né? E, enfim. E o médium talvez acredite que o guia tem que beber. Se você pegar esse médium desincorporado, este que bebeu 1 litro de bebida alcoólica, perguntar para ele, o guia precisa beber tudo isso? Ele vai dizer que precisa. Ele vai dizer que pode, enfim. Então,
Difícil a gente julgar aqui, né? Mas tem que tomar cuidado. O guia não bebe tudo isso e não tem necessidade de beber tudo isso. O guia manipula o elemento vegetal que está por trás da bebida. Né? O guia manipula o elemento vegetal que está por trás do fumo, do tabaco, do sagrado que está por trás daquilo. Não é a quantidade, não adianta. Infelizmente, alguns confundem algumas coisas. E aí, é o médium que precisa de educação normalmente, né, meu irmão? Enfim, aquilo que a gente já tem dito há muito tempo aqui, né? Cuidado sempre tem que vir do médium. Por isso que o médium tem que estudar, o médium tem que se preparar. O guia não precisa estudar, o guia não precisa aprender. Os absurdos que acontecem sempre vêm por conta de um médium sem informação, de um médium que não se prepara, de um médium que não se cobra, de um médium que não tem disciplina. Quando você vê um médium que estuda, que se prepara adequadamente, que se corrige, que tem a noção da responsabilidade dele durante o transe mediúnico, você nunca vai ver um médium desses cometer absurdos. Por que você não vai ver? Porque esse médium sabe que o guia dele não vai cometer absurdos. Ele sabe que ele tem que se corrigir para que esses absurdos não aconteçam, porque se acontecer é um erro dele e não do guia. Então, infelizmente, quando esses erros acontecem, absurdos como este, são por conta de médiuns que não se preparam. Né? O meu pessoal ponto de vista aqui, tá? Obrigado pela sua participação também. O Luiz Carvalho manda um boa noite e diz: um guia da casa que trabalho aconselhou minha esposa a fazer uma defumação em casa, uma limpeza, e que eu poderia incorporar meu baiano para auxiliar. Será que posso fazer isso ou eu mesmo posso defumar? Então, eu acho que você pode até perguntar isso para os seus dirigentes, né, para o dirigente da sua casa, o que este acha da ideia. Eu vou dizer assim, você tem capacidade para resolver essa pendência energética na sua casa aí. Você tem total capacidade e possibilidade de você fazer uma defumação. A incorporação, ela não vai fazer nada que você não possa fazer naquele momento. A casa é sua, a responsabilidade pela sua família é sua, a harmonia, o equilíbrio, a paz é da sua responsabilidade, não do guia. Então você pode pedir para o seu guia se aproximar se você quiser, né? E pedir que ali ele, junto com você, possa te auxiliar, te inspirar em algo mais que você possa fazer. Agora ele incorporar, andar na casa para falar oxente, não vai adiantar em nada, me perdoa. Você consegue fazer isso. Eu tenho a seguinte visão, que o médium tem a capacidade de resolver as coisas dele. A espiritualidade vem para acrescentar, ela vem para somar, mas ela não tem que vir para resolver necessariamente. Claro, casos e casos. Mas fazer uma defumação em casa, por favor, você mesmo pode fazer e se deve, tá? Aí você incorpora se você achar que deve. Se você conversa com seus dirigentes e veja se ele falar, olha, incorpora assim, você incorpora, tá? Se fosse o médium da minha casa me perguntasse isso, eu diria, não precisa. Tá bom? Obrigado pela sua participação, meu irmão. O Félix Cerqueira manda boa noite e diz: estive numa gira, num terreiro daqui, e começou às 18 horas e terminou às 2 da manhã. É normal? Me pareceu que os médiuns e os consulentes já estavam esgotados. Os ogãs, então, nem se fala. Seria tão tempo necessário assim? Muito axé e boa noite. Então, aí você está me colocando numa saia justa para julgar alguém, né? Porque cada terreiro vai fazer de uma forma, né? Difícil dizer, porque cada terreiro vai adaptar o seu trabalho da melhor forma possível, né? É sempre importante, como dirigente espiritual posso dizer, pensar na vida do médium, né? Pensar no bem-estar dele e na sua qualidade de vida, né? Pelo menos assim eu tenho aprendido com os próprios mentores da casa. As atividades da casa têm que ser bom para todos, não pode ser uma obrigação. Então, o médium, depois de um determinado momento, ele vai ficar sobrecarregado, vai ficar cansativo, não vai produzir da forma que poderia. Então, é melhor fazer um trabalho mais curto, né, mas tão eficiente quanto. Não sei, eu acho que cada um vai adaptar de uma forma. Eu, como dirigente e que sigo as diretrizes dos mentores da casa, eu tenho feito isso. O nosso trabalho tem hora para começar e hora para terminar. Raramente passa do horário, até porque a gente sabe que os médicos têm vida, né? E aí melhor, como tem dado certo também, né? Enfim. A Ana, ela mandou um bom dia, que ela mandou um pouco mais cedo, e diz: Alan, estou aprendendo muito com seus vídeos a cada dia. Gostaria que, se possível, você colocasse um tema em pautas, pois tenho muitas dúvidas sobre isso. Seria possível a vinda de entes queridos após o desencarne? Por exemplo, morreu uma amiga há 2 anos atrás. É possível ela vir se comunicar com seus familiares no terreiro? Ou uma menina que faleceu há mais ou menos 1 ano, também é possível?
pois vivenciei isso e não acreditei muito. Por gentileza, me tire essa dúvida. Obrigada. Eu posso que nosso abordar Pai Oxalá esteja sempre presente na sua vida. Obrigado, meu irmão. Eu posso sim abordar isso em um vídeo, com certeza, né? Mas é possível, sim, né? No Espiritismo é algo tão comum, né? Um desencarnado, parente, familiar, se fazer presente numa cerimônia, num ritual, num trabalho, numa mesa espírita, e talvez dar sua mensagem, ser encaminhado, qualquer coisa do gênero. É que na Umbanda isso não é tão comum, né? Mas isso é possível sim. Não vejo nenhum problema nisso. Se está sendo bem dirigido o trabalho, confia, minha irmã. Confia na casa que você está aí, tá? É possível sim. Obrigado pela sua participação. Bom, um comentário aqui do Patrick, ele manda boa noite e disse: acabei de ouvir o programa do dia 13 de outubro. Ele fala desse programa que está sempre disponível lá no YouTube, então quem quiser acessar, estão todos disponíveis, tanto o do Alan quanto os demais programas da rádio. Isso, a Rádio Talks de Aruanda publica no canal do YouTube da rádio, que é um outro canal, que não é o meu canal, todos os programas apresentados aqui ao longo de toda a história da rádio, né, desde 2009. Então tem mais de 1000 vídeos publicados lá, são exatamente isso, mais de 1000 vídeos publicados lá, é coisa pra caramba. E você pode acessar, lá estão todos os programas da rádio, inclusive os Casa de Lei, tá? youtube.com/Talks de Aruanda. Isso. Bom, para você que está chegando agora, nós estamos ao vivo com o nosso programa Casa de Lei, 3 de novembro, 9h38. Eu me chamo Alan Barbieri, para você que não me conhece, e nós estamos aqui respondendo as perguntas dos nossos irmãos. Vânia, quais são os canais que nós estamos recebendo as mensagens e ainda dá tempo de mandar alguma coisa? Ainda dá tempo sim. Eu estou recebendo várias perguntas aqui, mas ainda estamos à disposição recebendo as demais. Os canais pela fanpage do Templo, que é Templo Escola Casa de Lei, a fanpage do Alan também, que é Alan Barbieri, e temos também o e-mail, perguntas, eu sempre esqueço do e-mail. Eu vou deixar anotado aí no seu computador. Eu sempre esqueço do e-mail. Eu vou deixar anotado. perguntas@casadelei.org.br. Obrigado, salvou a pátria, isso. Voltando aqui à pergunta do Patrick, ele disse que estava ouvindo o programa do dia 13 de outubro, em que no final você cita em que muitas vezes, por razões familiares e de casamento, a pessoa deixa a religião umbandista pelo fato de o companheiro não aceitar. Isso para mim é inconcebível. E alguém que se presta a este papel carece de amor próprio. A Umbanda é uma religião como as demais, que não aceita outro em suas particularidades e escolhas pessoais. Não o merece. Eu sequer tenho contato com alguém que me desrespeita, sobretudo a matéria de liberdade individual, sobretudo a questão sagrada, quanto dirá em um relacionamento. Ele só fez um comentário. Mas é que existe o preconceito, né? E as pessoas, principalmente se tratando de uma família, meu irmão, às vezes desejam melhor, né? Às vezes não, na maioria dos casos, desejam melhor para o seu familiar, né? E aí procuram, de alguma forma, impedi-lo de cometer erros, né? Então, você tem lá um parente e você fica sabendo que ele está seguindo uma religião que você desconhece, né? E para você tem ideias equivocadas sobre aquilo. Naturalmente que a pessoa vai, de alguma forma, tentar proibir, né, brigar, discutir, enfim, é natural. Mas é a questão do preconceito, né? Mas depois que conhece, entende e aprende a respeitar, né? Mas é o que eu sempre falo para as pessoas, para médiums, para pessoal da assistência. A melhor forma de você provar para as pessoas, né? E a gente não tem que provar nada para ninguém, mas de demonstrar para as pessoas o quanto que a Umbanda nos faz bem, é você sendo alguém melhor. Não existe uma explicação coerente, teórica, né, e bem fundamentada que você diz, olha, a Umbanda faz o bem assim como Jesus fez. Não, você tem que mostrar com exemplos. Você tem que mostrar que a Umbanda te mudou, que a Umbanda te melhorou, que a Umbanda tornou você alguém admirável. Porque as pessoas vão ver o reflexo da religião. Se você é uma pessoa, um marginal, um desequilibrado, uma pessoa maldosa, desrespeitosa, as pessoas vão dizer que a Umbanda faz isso com você. Então, seja alguém melhor e você dirá que a sua religião ela é incrível, né? Enfim, então, o protestantismo é incrível, o catolicismo é incrível, o budismo é incrível. O que não é incrível muitas vezes é o religioso que está por trás.
Então, você reflete a sua religião, né? E as pessoas que não conhecem vão enxergar exatamente isso, quem você é, tá? Obrigado pela sua participação. Vou passar aqui a pergunta da Patrícia. Okay. Boa noite, eu tive uma queda que era para ser uma coisa simples. Sou dirigente de uma casa umbandista e quero saber se existe alguma influência de outros terreiros, pois os tratamentos que fiz até agora não deram resultados. Será que pode ser influência porque os outros 2 terreiros querem que eu trabalhe com eles, mas eu não quero? Pode me dar uma orientação? Obrigada e axé. Olha, não tem como eu te ajudar, não. Muito difícil. A situação, minha irmã, é você... assim, você está com um problema, se você... Primeiro que existe uma crença de trabalho espiritual por trás, né? Quando a gente vai buscar ajuda em um lugar, vai por mim, assim, como um conselho pessoal para você. Você vai em um lugar, você siga as propostas de tratamento, de ajuda, de aconselhamento que aquela casa te oferece. Não adianta ficar indo em 10 terreiros, em 10 lugares e não acreditar em nenhum, né? É bom você... Eu li toda a sua mensagem, vi todo o contexto da mensagem por trás. Você precisa acreditar no lugar que você está indo buscar ajuda, né? Esquece um pouco essa história de trabalho espiritual por trás aí, tá? Obrigado pela sua participação também. Tem uma moça que ela manda uma pergunta e diz: seria possível você dizer algumas coisas sobre mãe pequena? Gostaria de saber algo a respeito. Por que em algumas casas tem mãe ou pai pequeno e outras não? Se for... bom, aí ela mandou muito obrigado. E se você puder responder, agradece. Bom, obrigado pela sua participação, minha irmã. A cada casa vai seguir um procedimento administrativo. A mãe pequena e pai pequeno representa isso, né? A hierarquia administrativa do terreiro. Para administrar a parte da liturgia, do ritual, a parte administrativa no contexto geral da casa, né? Então, cada terreiro vai organizar isso de uma forma diferente, dando cargos. Cargos são responsabilidades. Então, a mãe pequena normalmente tem uma responsabilidade maior. Ela não é mais evoluída. Ela não é melhor que os outros médios. Ela tem uma responsabilidade à frente daquele trabalho. O pai pequeno e o chefe, o gan-chefe, tem alguns terreiros que colocam também cambone-chefe, enfim. É independente. São cargos, são dados, responsabilidades para cada indivíduo assumir o seu papel e o terreiro ter um melhor funcionamento, né? É basicamente isso. Então, alguns terreiros têm, outros não têm. Na nossa casa, eu não classifico mãe pequena, pai pequeno, por exemplo, né? Porque se eu tenho uma necessidade, eu sei necessariamente a quem pedir, a quem recorrer em determinado momento, pelo menos hoje. Se amanhã eu precisar de organizar de uma outra forma a hierarquia da casa, eu chego nos guias espirituais, se eles acharem pertinente, eu faria, né? Porque o que o terreiro tem que buscar é a melhor forma de administrar a sua casa. O dirigente faz isso, né? Enfim, e todos têm consciência de que mãe pequena, pai pequeno, e isso não define a evolução de ninguém, né? Mas é isso. É para a administração da casa, basicamente isso, tá? Bom, Fábio Maia pergunta, boa noite. O Fábio acho que faz curso de sábado, deixa eu olhar a foto, é ele mesmo. Fábio, obrigado, viu, pela sua participação. Boa noite, gostaria que falasse sobre as falanges na Umbanda. Os guias são espíritos em evolução? Exu, marinheiro, pode ser um espírito que não foi marinheiro em terra? Tá, legal. A gente vai falar disso no curso ainda, viu, Fábio? A gente vai chegar nisso aí possivelmente até comecinho de dezembro, nós já estamos falando desse assunto já. Não, até o final desse mês, inclusive. Bom, mas é o seguinte, os guias são espíritos em evolução, sim, obviamente, mas o arquétipo assumido por este espírito do momento da incorporação, ele faz parte de uma estrutura do nosso ritual. O que eu quero dizer com isso? Que o caboclo não necessariamente foi um índio e não necessariamente foi um índio, né? O preto velho não necessariamente foi um negro, escravo, africano. O baiano não necessariamente foi um baiano e viveu na Bahia. E assim para todos os outros guias, né? Eles representam um arquétipo porque este arquétipo representa valores. Então, o caboclo se manifesta como um índio, no caso, o espírito que está ali, porque o índio nos remete a valores específicos. O preto velho nos remete a valores específicos. Ele poderia se manifestar lá como com o nome Luiz Paulo, com o nome... Luiz Paulo é o filho da Edilenes, eu acabei de falar porque eu vi a foto da Edilenes aqui. Poderia ser Luiz, ser Paulo, ser Rômulo, ser Daniel, Alexandre. O guia, o caboclo, poderia se manifestar com qualquer nome e de qualquer forma, mas
há uma estrutura de arquétipos para representar valores que são a base da nossa religião. É um assunto complexo para me dizer aqui, necessariamente, mas você que faz o estudo doutrinário umbandista, você vai ver isso com bastante detalhes, né? Porque a gente vai falar sobre isso ainda. Mas é isso, o marinheiro não necessariamente foi o marinheiro, mas de alguma forma ele tem uma ligação com as águas, né? De alguma forma ele tem uma vivência, uma experiência, um contato com as águas. É que nem o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas, por exemplo. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, segundo ele mesmo, em uma das suas encarnações anteriores, ele foi Frei Gabriel de Malagrida, que foi um padre, né, de alguma forma sacerdote, e que na vida de Frei Gabriel de Malagrida, se você buscar na história, ele teve um contato com a cultura indígena também. Né? Então são espíritos que não necessariamente foram índios, né, o caboclo, mas que ele teve em algum momento da sua vida um contato com essa cultura para representar esses valores, tá? Enfim, é muito complexo isso, mas é o que está por trás das linhas de Umbanda. Então, não necessariamente um caboclo foi um índio, não necessariamente um preto velho foi um africano e assim vai. E não necessariamente o preto velho é um preto e é um velho, né? É uma representação. É simbólico, né? Obrigado pela sua participação, Fábio. Espero ter te ajudado. Eu estava lendo outras coisas ao mesmo tempo aqui, mas deu para entender. Espero ter me feito entender. Bom, o Roger, ele é de lá de Serra Negra, São Paulo, e ele manda aqui um boa noite e pergunta: nasci na Umbanda e fiquei muito tempo afastado por conta dos meus pais, que também se afastaram. Me desenvolvi no espiritismo e após o desencarne dos meus pais, algo me levou de volta à Umbanda e realmente me senti de volta para casa. Já faz alguns anos que sinto muito os meus guias de esquerda por perto, coisa que sempre senti, mas tinha muito medo, pois não entendia o bem. O guia da qual me consulto já deu o nome do meu compadre e fez uma mironga para apaziguar, entre aspas, a ansiedade dele em trabalhar. Me sinto muito bem com eles perto de mim, mas não sei quanto estarei pronto para trabalhar. Como posso pedir a orientação deles sobre esse tempo? Que difícil para me responder, hein? O que eu posso ajudar aí? O que você... O que eu digo? Bom, acho que o guia não fica ansioso para trabalhar, né? Então, mas é assim, é que ela está passando com o consulente, com o guia, né? E ela está se sentindo bem com essa consulta e da forma que está transcorrendo, né? Então assim, meu irmão, olha, eu acho que você pode pedir para esse guia espiritual que está te acompanhando, né? Para esse que você se consulta, no terreiro que você vai se consultar, para ir te orientando nessas suas dúvidas aí. Já que ele falou tanta coisa, acho que ele pode te orientar mais a fundo. Eu acho que é a melhor coisa, né? A Jana Monteiro, ela manda aqui um boa noite. E daqui a pouquinho eu passo a pergunta dela. Só um momento, por favor. Vamos esperar. Vamos esperar, todos nós. Um minuto de silêncio. Tô brincando aqui, a Vânia tá esperando a pergunta. E agradecendo aqui todos os comentários, as curtidas na página. Eu vejo aqui a interação de vocês em massa, em todos os cantos, em todas as redes sociais. Muito legal mesmo. Para você que não conhece, eu tenho um canal no YouTube também. Lá nós publicamos 3 vídeos por semana. Este ano, até dezembro, será 3 vídeos. No ano que vem, eu tenho ideia de publicar vídeos de segunda a sexta-feira. E uma vez a cada 15 dias fazer uma live. Né? Uma live é uma transmissão ao vivo pelo YouTube. É o que nós pretendemos fazer no ano que vem. O canal é youtube.com/Alan Casa de Lei. youtube.com/Alan Casa de Lei. Ou se você buscar aí no YouTube Alan Barbieri, você já encontra facilmente os nossos vídeos. Lá a gente fala sobre Umbanda, espiritualidade, responde perguntas, tem sorteios esses agora também, que temos aí parceria com a Bate-Bumbo. Então tem muita coisa legal e eu recomendo que vocês acompanhem lá, tá? Vânia, você quer que eu passe daqui? Eu já tenho uma aqui, mas aí em seguida você pode passar a sua. O Eduardo manda aqui a pergunta dele e diz: cara, gosto muito dos seus vídeos, gostaria de fazer uma pergunta se for possível. Me responda, por favor. A entidade Exu pode cruzar uma guia de Exu? Exemplo, tenho uma guia preta e vermelha e gostaria que fosse cruzada para mim pelo Exu da casa em que frequento. O Exu pode fazer isso? Ou o Exu não cruza guias? Se possível, me responda. Eu moro no Japão
e frequenta um centro espírita aqui que se chama Tenda Espírita de Umbanda, Cacique Pena Verde. Um grande abraço, muito axé para você e gosto muito dos seus vídeos. Legal, obrigado, meu irmão, pela participação. O Exu pode cruzar sim, com certeza. O que é cruzar guia, né? Cruzar guia é imantar, é consagrar. De alguma forma, é dar àquele elemento um aspecto sagrado, torná-lo sagrado, né? Então nós cruzamos uma imagem, a gente cruza uma guia, a gente cruza um objeto, uma ferramenta, com o objetivo de tornar aquilo sagrado. Então o Exu pode fazer, até porque o Exu tem a própria guia dele e essa guia é cruzada, né? Então o Exu irradia uma vibração também e vai imantar aquela guia com o seu axé, com a sua vibração, com a sua energia, tá bem? Então leve para o Exu com certeza. Obrigado pela sua participação também. Ainda dá tempo? Dá. Luísa, boa noite. Aproveitando a pergunta sobre os cargos, quantos pais e mães pequenos pode ter no terreiro? Luísa, não existe uma limitação, né? Porque cada terreiro vai seguir uma regra. É claro, eu estou dizendo baseado em mim, né? Não existe uma limitação. Agora, cada terreiro vai dizer que existe ou não, né? Pode ser que para uns exista, para outros não, tá? É como eu disse, mãe pequena e pai pequeno servem como parte da administração do terreiro. Cada terreiro vai seguir os seus procedimentos para administrar da melhor forma possível. Existem terreiros lá que tem 500 médiuns, um dirigente só para dar conta daquilo não dá. Precisa de outras pessoas responsáveis para organizar, né? Enfim, então, por essa razão, cada terreiro vai seguir um procedimento. E aí, para mim, não existe limitações de quantos pais e mães pequenos deve existir, assim como não existe limitação de quantos dirigentes em uma casa, né? Eu conheci uma casa em Santa Catarina que tinham 8 dirigentes, né? Todos eles pessoas próximas, amigos, né? Mas 8 pessoas dirigiam aquele terreiro. Então veja, não existe uma limitação necessariamente. Cada terreiro, dentro da sua necessidade, vai adaptar isso e vai dizer qual é o seu limite, né? Tá bom? Obrigado pela sua participação, minha irmã. Tem uma moça que ela mandou boa noite aqui e faz a pergunta dela. Alan, se puder me responder, obrigada. Faz mal para um médium orar / ajudar uma pessoa que está sofrendo de demanda, inclusive com trabalho de magia negra, sendo feitiços contra ela por outro médium da casa? A pessoa que está tentando ajudar vai sofrer algum tipo de demanda também? Não necessariamente, né? Você, para ajudar, você precisa também ter a sua estrutura, né? Se cuidar, né? Porque evidentemente que você pode respingar para tudo que é lado, né? É uma energia e que ela vai ser direcionada porque se trata até de uma energia que tem um aspecto ruim, de vingança, de maldade. Então, pode sim afetar o médium. Claro que pode. Não tem que ser hipócrita em dizer que não. Por isso que o médium tem que tomar os seus cuidados, né? Você quer ajudar, você também tem que se ajudar. O médium tem que olhar para si, tem que colocar-se em primeiro lugar. Você cuidar de si fora do terreiro, ter as suas disciplinas, aquilo que repetidamente o Alan fala. Ter as suas disciplinas para você, quando for realizar um trabalho no terreiro, não sair de lá carregado. Porque se toda vez que você vai fazer um trabalho para alguém, ajudar alguém, você sair ruim, você está ferrado, porque você não vive. É até injusto você fazer a caridade, querer ajudar os outros, se você ficar mal toda vez, né? Então você tem que ter as suas disciplinas por fora para você poder realizar o seu trabalho com muita tranquilidade. E ser bom, né? Tem que ser bom. Tem que ser bom ajudar o outro. Não tem que causar medo, da insegurança e vou ter problemas na minha vida. Tem que ser bom, né? Tem que trazer benefícios íntimos, psicológicos, emocionais, né? Bom, é isso aí. Obrigado pela sua participação. A Lilian, ela mandou boa noite e diz que está ouvindo o programa ao vivo, que mais uma vez está maravilhoso. Parabéns, tenho aprendido muito com o programa da rádio. Que o Pai Oxalá abençoe sempre. Isso aí, obrigado, minha irmã. Obrigado, fico feliz aí pela sua participação também. Bom, sexta-feira agora tem gira, Vânia? Tem gira de marinheiros. Gira de marinheiros, às 8 horas da noite, às 7 horas entrega as senhas, né? Exatamente, as senhas começam a entrega a partir das 7 horas e até às 8h30 a entrega das senhas. E a gira começa às 8 horas. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para a nossa próxima gira. E quem não puder estar presente, até o próximo programa, né? Com certeza. Terça-feira que vem, das 9 às 10 horas, estaremos ao vivo aqui. O nosso site, volto a dizer, para você que não estava no começo do programa, está fora do ar por alguns instantes, tipo uma semana. Mas está voltando entre hoje e amanhã.
Adorei. Está votando entre hoje e amanhã, porque entrou um vírus, né? Mas o nosso site foi invadido. Aí, paralelo a isso, invadiram toda a estrutura, que é um servidor dedicado, invadiram outros sites que eu tenho lá dentro, então foi uma coisa extremamente complexa. Eu fui obrigado a excluir o vírus da raiz e eu tive que acabar com o nosso site. Não tive outra alternativa, eu tentei segurar, mas não deu. E aí a gente, foi uma oportunidade pra gente sair da zona de conforto para mudar o site que eu já queria ter feito, né? Exatamente. E aí a gente vai adaptar algumas coisas aqui rapidinho para poder colocar o site no ar, pelo menos a agenda, né? E aí a gente vai mexendo aí, porque tem algumas novidades para o ano que vem também, vinculados ao site. Tá certo? Então, vocês que costumam acessar o site estão perguntando muito. Até amanhã, até quinta-feira no máximo, o site está no ar de novo, tá? É isso aí. Nosso endereço? Nós estamos na Avenida Ayrton Pretini, número 49A, em frente ao terminal Aricanduva e a 10 minutinhos do metrô Penha. Exato. O endereço você encontra também na nossa fanpage. Como o site está fora do ar, na fanpage do Templo Escola Casa de Lei no Facebook, você tem acesso a essas informações. Lá tem telefone e tudo mais, tá? Fiquem à vontade para acessar. Semana que vem, às 9 horas da noite, estaremos ao vivo novamente aqui com o nosso programa. Amanhã, quarta-feira, temos um novo sorteio no canal. Estarei amanhã realizando, vale reforçar aqui, estarei amanhã realizando o sorteio dos livros de colorir da Batibumbo. Você não está sabendo? Então acessa o canal lá e participa que ainda dá tempo. Sorteio do livro e vamos anunciar uma nova promoção. Então, amanhã tem vídeo novo no canal. Fiquem atentos. É isso aí, gente. Obrigada a todos mais uma vez pelo carinho da audiência. E sejam todos bem-vindos para o nosso próximo programa. Obrigada a todos, uma ótima semana. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos que ouviram, participaram, divulgaram, interagiram. Semana que vem estaremos de volta. Que Pai Ogum nos abençoe hoje e sempre. Axé. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito quanto a cara. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Acompanhe nossa agenda de cursos e atendimentos no site www.casadelei.org.br. Estudar em Casa, a maior plataforma de ensino à distância voltado à espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.org.br. Tão inventivo e pareceres contínuo, tempo.